Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre retas, planos e transformação de coordenadas. Então nesse nosso roteiro nós vamos estudar as retas, planos, suas propriedades e também as transformações de coordenadas. No roteiro 2 nós vamos falar sobre a integral, nós vamos falar sobre integrais definidas e aplicações em cálculo de área e volume. Retas, planos e transformação de coordenadas. Falando um pouquinho sobre retas, planos e transformações de coordenadas, ao final dos estudos deste roteiro, o que nós precisamos ter aprendido? Precisamos reconhecer uma equação de uma reta, determinar a equação de uma reta conhecendo um ponto e um vetor paralelo a essa reta, ou conhecendo dois pontos da reta. Além disso, é importante reconhecer a equação de um plano, determinar a equação de um plano conhecendo um ponto e um vetor ortogonal a ele, ou três pontos não colineares do plano, ou ainda duas retas paralelas e distintas do plano. Também podemos determinar a equação do plano conhecendo duas retas concorrentes do plano. Também vamos promover mudanças de coordenadas do tipo retangular, cartesiana, parapolar e vice-versa. Além disso, vamos transformar a coordenada retangular ou cartesiano para polar e vice-versa, retangular para cilíndrica e vice-versa, e retangular para esférica e vice-versa. Então, por meio desses objetivos, nós vamos começar então o nosso estudo relacionado às retas. A reta. Dados um ponto A de coordenadas x0, y0 e z0 e um vetor ABC não nulo, existe uma única reta que contém o ponto A e tem a mesma direção do vetor B. Então, qualquer ponto pertencente a essa reta, designado por P de coordenadas x, y e z, arbitrariamente define um vetor AP paralelo a V. Como já vimos em estudos anteriores, se dois vetores são paralelos, o primeiro vetor é o produto do segundo por uma constante. Logo, o vetor AP é igual a 1t vezes v, onde t é a constante de proporcionalidade, que nós vamos chamar de parâmetro. Então, o parâmetro vai ser a constante de proporcionalidade entre um vetor e outro. Se nós pegarmos xyz menos x0, y0 e z0, isso vai ser igual a esse parâmetro vezes a, b, c, que são as coordenadas do vetor. Então, essas primeiras coordenadas é de um ponto P qualquer. Essas coordenadas são as coordenadas de um ponto A da reta. E as coordenadas a, b, c são as coordenadas do vetor diretor. P e A são pontos da reta. E o vetor diretor V é um vetor paralelo a essa reta. Dessa igualdade, nós podemos isolar o ponto P, passando do ponto A para o segundo membro. Então, nós temos que x, y, z é igual a x0, y0, z0 mais PABC. O nome dessa equação é equação vetorial. Então, toda vez que a gente falar em equação vetorial da reta, estaremos falando desta forma de representar a equação de uma reta. Só frisando, V é chamado vetor diretor da reta R. Exemplo, dados os pontos A e o vetor 1, menos 2 e 5. Determine a equação vetorial da reta que passa por A e tem a direção de V. Sabemos que existem na reta infinitos pontos, do tipo P, x, y, z, que definem com A um vetor AP que é paralelo ao vetor V. Então, nós podemos escrever P, coordenada de P,
seria xyz, que é igual a mais o parâmetro vezes o vetor. Então essa que nós acabamos de estudar é chamada de equação vetorial da reta. Uma outra forma de representar a equação da reta seria a equação que nós chamamos de equação paramétrica. A partir da equação vetorial, nós podemos facilmente obter a equação paramétrica. Para isso, basta isolarmos x, y, z, ok? E o resultado será uma equação que nós vamos chamar de equação paramétrica. Acompanhe então com atenção o exemplo a seguir. Escreva a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto A e é paralela ao vetor 1, 0, 5. Então nós vamos pegar um ponto P, x, y, z, ok? Vamos escrever então a equação paramétrica de R dessa forma: x, y, z. Primeiro aqui a gente coloca as coordenadas do ponto, 1, menos 2 e 3, e depois nós colocamos as coordenadas do vetor, cada uma vezes t. Então, t vezes 0 mais t vezes 5. Ou seja, a reta R tem equações paramétricas dadas por x igual a 1 mais t, y igual a menos 2 e z igual a 3 mais 5t. E aí nós já representamos então a equação paramétrica dessa reta. Equação de uma reta definida por dois pontos. Como deve ser então o procedimento quando você tiver dois pontos da reta e você quiser descobrir a equação dessa reta? O que nós vamos fazer? Então nós vamos achar o vetor. Se tiver um ponto A e um ponto B pertencente à reta, então quer dizer, essa reta ela passa por A ou por B e ela tem a direção do vetor AB. Neste caso, o vetor AB é um vetor diretor da reta. Por exemplo, determine a equação da reta definida pelos pontos A e B. Então, para fazer AB, o que nós fazemos? Que conta que é feita? Então, para encontrarmos o vetor AB, a gente faz a conta B menos A. Coordenadas de B menos as coordenadas de A. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. 0 menos 2, 2. Menos 3 dá menos 6. Ok? E aí a gente representa o vetor AB. Tendo o vetor diretor, a equação da reta ela pode ser escrita como: nós temos o ponto A ou o ponto B, que são pontos da reta. Então, se você utilizar o ponto A, a equação da reta vai ser o quê? As coordenadas do ponto, primeiro, e depois as coordenadas do vetor, multiplicando t. Ou ainda, se você quisesse usar o ponto B, então ficaria menos 1 menos 2t, t e menos 3 menos 6t. Isso daqui, então, é uma aplicação do nosso exercício.